Vendo aqui a entrevista, eu queria só... Eu achei que seria recente, né? A gente abre hoje os portais de notícias e lê que estarem ao Acordo de Paris, né? Unidos ao Acordo de Paris. Qual a importância de uma notícia dessa natureza? Uma das coisas mais importantes em termos do impacto internacional é a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e principalmente a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris no pós-pandemia, no momento que tem que se tomar uma retomada verde. E é muito urgente para nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris. Nós teríamos que reduzir as emissões em 50% até 2030 em relação às emissões de 2019. 2020 elas diminuíram um pouco por causa da pandemia, mas nós temos que seguir nessa trajetória. Então, é fundamental, é essencial os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele vinha desde 2005 ligeiramente reduzindo suas emissões. Tinha a meta do Acordo de Paris dos Estados Unidos é reduzir em 28% suas emissões até 2025, com relação a 2005. Ele vinha até 2017, até um dado que chamou a atenção, 2017, primeiro ano do governo Trump, as emissões continuaram a cair, mas, infelizmente, voltaram a subir em 2018, 2019. Não respeitarem essas metas, ela não é só prejudicial porque os Estados Unidos é o segundo país hoje que mais emite no mundo, historicamente foi o que mais emitiu, mas é porque também fragiliza muito muitos países podem falar, puxa vida, por que eu vou me esforçar tanto? Os Estados Unidos está fora, ainda que já haja provas evidentes de que não existe relação entre economia e emissões, mas o presidente Trump defende politicamente a prioridade para os combustíveis fósseis e não é nem mais uma questão econômica, energias renováveis já são mais baratas que combustíveis fósseis, mas ele defende isso politicamente porque ele é um dos líderes do movimento populista anti-ciência do mundo. Então, sair do Acordo de Paris é muito para reforçar o pilar dele de ser um movimento anti-ciência e populista anti-ciência. O presidente Joe Biden ele assume compromissos mais ambiciosos. O Acordo de Paris estava previsto agora em novembro, dezembro, em Glasgow, na Escócia, a sua 26ª reunião das partes. E essa reunião era marcante e referenciadas por muitos países. O Brasil, o Congresso Brasileiro, em 2016, aprovou as metas brasileiras, que é uma redução de 43% das emissões até 2030 em relação a 2005. 2020 estava planejado em Glasgow, todos os países apresentarem as novas metas muito mais ambiciosas. Alguns pouquíssimos países já apresentaram, por exemplo, a China apresentou recentemente, o presidente chinês falou emissões líquidas zero até 2060. Vários países já falaram emissões líquidas zero até 2050. Joe Biden, na campanha, falou emissões líquidas zero até 2050. Globalmente falando, emissões líquidas zero até 2050 é mandatório para ter alguma chance de atingir 1,5 graus, que é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris. Globalmente. Então, quando a China fala 2060, já não é o 1,5 graus, que a China é o maior emissor hoje. Mas, de qualquer modo, já é a primeira vez que a China declarou isso.
O Brasil ainda não declarou, o Brasil só falou até agora 2030. Uma redução de... Para essa redução de 43% em relação a 2005, o Brasil estaria com uma emissão per capita em 2030 na faixa aí de 4,5 a 5 toneladas de gás de efeito estufa por habitante por ano. Então, se o Brasil um dia falar zero emissões líquidas, zero até 2050, nós temos que sair de 4,5, 5 para zero em 20 anos. Em 20 anos. Em 15 anos, nós saímos de 7,5 para 5, vamos dizer assim. Em 15, 2005, 2030. Isso se o Brasil atingir a meta de 2030. Isso se o Brasil atingir. O Brasil está numa trajetória divergente da meta de 2030. Está aumentando suas emissões. O Brasil então, aumentando, vem aumentando? Vem, por causa que a principal fonte de emissões do Brasil é o desmatamento. Então, o desmatamento esse ano, que subiu muito na Amazônia e também no Cerrado, vamos dizer assim, a emissão devido ao desmatamento, o aumento da emissão em 2020 devido ao desmatamento, ele é superior à diminuição da emissão devido à diminuição da queima de combustíveis fósseis, que a Covid diminuiu o transporte aéreo, transporte terrestre. Então, essa diminuição, o Brasil é um dos poucos países do mundo que terá aumento das emissões em 2020. Por causa da Covid, 98% e 95% dos países do mundo tem diminuição das emissões, porque a principal fonte das emissões, como na China, 80% é queima de combustíveis fósseis. E a Covid fez diminuir. E no Brasil, a queda é 10%. Mas o aumento das emissões, o desmatamento teve um aumento esse ano na faixa de 25% a 30% em relação ao ano passado, que já foi alto. Então, o Brasil teve uma enorme queda, estava na trajetória de atingir as suas metas. Aliás, as metas foram feitas em 2015, muito ambiciosas, porque o Brasil vinha reduzindo muito suas emissões com o desmatamento. Em 2012 teve o menor desmatamento, ficou baixo em 2013, 2014, baixo também. E aí o governo se empoderou, achando que em 2015, em Paris, que era só continuar reduzindo os desmatamentos e a gente atingiria a meta de 2030. Só que a partir de 2015 o desmatamento começou a subir, quer dizer, se a gente pegar 2014, teve 5.000 quilômetros quadrados de desmatamento. Esse ano vai ser entre 13 e 15 mil. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, o Brasil fugiu, saiu a partir de 2015 da trajetória de redução, ou mesmo de estabilização da taxa de desmatamento, e começou a subir, primeiro devagarzinho, e explodiu nos últimos 2 anos. Né? Eu queria vou te fazer uma pergunta ingênua. Por que a retomada verde é importante e as emissões de gás carbônico também para diminuírem? Por que essa importância? Bom, retomada, porque nós temos que... A retomada tem um sentido aí econômico, socioeconômico, quer dizer, nós temos que reativar a economia para poder voltar ao nível de empregos anteriores, geração de renda para bilhões de pessoas que perderam, centenas de milhões de pessoas perderam emprego devido à pandemia. E retomada verde, porque ano devido à pandemia, talvez uma redução de 5% a 8%. Então, a gente precisaria estar reduzindo 7% a cada ano em relação ao ano anterior. Existem encomendas de centenas de termoelétricas a carvão. Então, se for continuar nessa direção de centenas de termoelétricas a carvão, principalmente nos países em desenvolvimento, vai ser difícil atingir esses objetivos. Então, teria que ser uma retomada verde, uma retomada muito em direção
a uma trajetória sustentável, principalmente de queima de combustíveis fósseis. E, lógico, os países tropicais têm que diminuir muito o desmatamento. Na medida em que as temperaturas sobem, o que de ruim acontece no mundo? Olha, se você olha ondas de calor o ano passado na Europa, que foi um pico de temperatura na Europa, no verão mataram mais de 1.500 pessoas. Só para dar um pequeno exemplo, né? Quando você tem diretamente o efeito já fazem, em grande parte do Brasil, um impacto na saúde, mas principalmente um impacto na produção agrícola. A produção despenca, tem uma enorme perda de produção de soja, de leite. Então, quanto do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, partes da Bahia, então nós estamos vendo esses recordes sendo quebrados. Isso, recordes de temperatura muito altos, tem impactos na saúde, na produção agrícola, secas com enormes impactos na agricultura, e nós estamos vendo o número desses eventos extremos aumentar. Se a gente pegar Nordeste, 2012 a 2018, a mais longa seca da história do Nordeste, 7 anos consecutivos de chuva abaixo da média. A mais pronunciada seca, mais longa, 4 mega secas em 20 anos, 2000 e menos de 2020. Em 15 anos tivemos 4 mega secas. Antes nós tínhamos um mar, pode ser de vários metros em 500 anos. Isso é um aumento do nível do mar que muda completamente as zonas costeiras do mundo inteiro. Esse aumento do nível do mar significa realmente, talvez, aí na faixa de 150, 200 milhões de pessoas têm que migrar, elas têm que sair de onde elas vivem. Não tem jeito de fazer proteção, diques de proteção, esse tipo de coisa. Então, é uma situação muito crítica, globalmente falando. Esse nível de aumento do nível do mar, por exemplo, não tem como proteger países como a Holanda. Você tem os diques, mas se tiver 1,5 metro ou mais, você não tem maneira mais de proteger. Você tem que deixar a água entrar e vai sobrar 40% só do território holandês. Você não tem jeito de proteger mais, de barrar a água de entrar no rio Tamisa, a água do mar entrar no rio Tamisa. E você, então, uns 40% de Londres desaparecem, vão ficar embaixo do mar. Aqui no Brasil, 1,5 metro de aumento do nível do mar, você tem que tem umas 500 mil pessoas que vivem no Rio de Janeiro que não poderão mais viver. Esse número é de alguns milhões quando você pega as várias zonas costeiras brasileiras. Então, só para lhe dar uma ideia, e o tempo passa, né? Você fala, não, mas 2100 está longe. Mas um dia chega e já se tornar, quer dizer, passou de 2 graus o aumento do nível do mar, você, em 500 anos, você tem 7, 8 metros de aumento do nível do mar. Quer dizer, muda toda a linha costeira e muda culturalmente também, desaparecem inúmeras áreas de cidades que existem há milhares de anos. Só para lhe dar uma ideia, quer dizer, eu te falei algumas coisas a curto prazo, ondas de calor, tempestades severas, secas severas, mas também tem o longo prazo. O longo prazo tem muito a ver com o derretimento do gelo. O que um cara como eu, por exemplo, assim hoje na vida que eu levo aqui em São Paulo, quanto que eu emito de CO2 e o que eu posso fazer, o que eu pessoalmente, eu digo na minha vida mesmo, quais são? Olha, um paulistano, ele emite menos do que a média brasileira, porque 70% das emissões brasileiras são desmatamentos e agricultura. Então, a emissão direta do paulistano, ela é bem menor.
a emissão dos paulistanos estão na faixa aí de 2 a 3 toneladas por ano, diretas, quando a gente computa as emissões diretas que saem aí da cidade de São Paulo, queima de combustíveis fósseis, principalmente. Mas se a gente contabilizar indireta, né, por exemplo, você compra carne, se essa carne veio da Amazônia, quanto que ela foi responsável pelo desmatamento? Enorme, responsabilidade enorme. Outros produtos agrícolas, também as emissões de metano pelos ruminantes é a principal fonte de emissão do setor agrícola. Então, quando você está comendo carne, você está indiretamente associado à emissão enorme dos ruminantes e à emissão, se a carne veio da Amazônia, dos desmatamentos. Então, assim, se você quer ver como que você vai diminuir as suas emissões diretas, qual a responsabilidade? Aí tem várias ações. Por exemplo, eu já acertei aqui com a minha esposa que o próximo carro que nós comprarmos, daqui a 2 anos nós vamos trocar de carro, vou comprar pela primeira vez um carro elétrico, 100% elétrico. Lógico, eu sou classe média, eu tenho recursos para comprar um carro elétrico que já está caindo o preço, daqui a uns 2 anos ele já está acessível aqui no Brasil. E se você ficar uns 10 anos com o carro elétrico, ele se autopaga, né? Porque a eletricidade no Brasil não é muito cara e você não precisa, não gasta mais combustível fóssil. Se eu fosse paulistano, eu brigaria muito para a eletrificação da frota. Por quê? Primeiro, pela diminuição das emissões. O principal fator de emissões da cidade de São Paulo é a queima de combustíveis fósseis nos veículos. Não é? Existem termoelétricas que geram emissões também, próximo de São Paulo existem, mas elas ficam só funcionam quando está muito seco, né? Quando seca, quando os reservatórios estão baixos, tal. Então a grande emissão é isso. E o principal, cerca de 4.000 a 5.000 mortes por ano na cidade de São Paulo são devido à poluição. Então, e a principal fonte de poluição é diesel queimando em ônibus e queimando em caminhões. Então, se você eletrifica a frota, principalmente de ônibus, tem uma enorme diminuição. Enorme diminuição. Já há estudos que mostram uma redução aí para menos de 500 mortes por ano diretamente relacionadas com poluição. E China já tem 600 mil ônibus. Tudo bem, a China tem uma população 6,5 vezes do Brasil, mas vão dividir 600 mil por 6, 100 mil, se fosse fazer per capita. Quantos ônibus elétricos o Brasil tem? O Brasil não tem 500. Tem algumas dezenas em teste piloto. O Brasil está muito atrasado na eletrificação. Então, se eu fosse paulistano, eu faria isso diretamente, né? Se eu sou classe média, compraria um carro elétrico, brigaria muito, por exemplo, aqui em São José do Sul. Então, o paulistano tem que aumentar muito. Tem que voltar a ter quintal, quem tem casa, tem que ter jardim, tem que ter árvore crescendo, tem que acabar com essa coisa de cimentar tudo para diminuir a temperatura da cidade. Quando você tem muita área verde, você diminui. Você absorve mais água, evita os enchentes e você também retira gás carbônico da atmosfera no crescimento da vegetação. Telhados verdes, tudo isso que é muito comum na Europa hoje, o Brasil está atrasado. E, indiretamente, eu acho que o principal é reduzir o desmatamento, né? Quer dizer, se todo paulistano exigisse a rastreabilidade da cadeia da carne, diminuir em 50% o desmatamento da Amazônia, porque os desmatadores ilegais, eles perderiam mercados, né? Não precisaria, e beneficiaria também os pecuaristas dentro da legalidade, e aumentaria a produtividade da pecuária. Então, a rastreabilidade da carne é muito importante, é muito importante. E, se quiser ir num nível mais sofisticado ainda, um certificado da carne de que ela vem de uma fazenda que faz um manejo muito científico da pastagem para poder fazer o quê? Se você faz um manejo muito avançado da pastagem,
o solo da pastagem absorve carbono na mesma quantidade que aquele boi em cima ali está emitindo de metano ruminante. Então, já há estudos da Embrapa que mostram esse tipo. Você tem uma pastagem com 2,7, 2,8, 3 cabeças de gado por hectare, e que é o dobro da produtividade média brasileira, e você põe um tipo de gramínea e você faz um manejo da gramínea que o solo vai absorvendo carbono, e isso equilibra a emissão dos ruminantes. Portanto, você tem que eles chamam carne carbono neutra. Carne carbono neutra. Acho que até a Embrapa tentou registrar essa marca. Então, quer dizer, se o paulistano quisesse realmente ser super rigoroso, você começa... Isso já existe. Essa carne carbono neutra já existe. Ela custa talvez um pouquinho mais caro, não muito. Exige isso, existe certificado de origem que não veio de área desmatada e diminui o consumo de carne também. Faz bem para a saúde e também faz bem para o planeta, que diminui as emissões da agricultura. Então, eu diria assim, essas como coisas totalmente dentro do nosso alcance, né? Totalmente dentro do nosso alcance. Eu parei de comer carne 13 anos atrás, porque eu fui num supermercado aqui, Carrefour, perguntar a origem da carne. Isso em 2007. Eu não sabia, o gerente não sabia, aí o gerente consultou São Paulo. São Paulo não sabia, disse que não tinha rastreabilidade da carne vendida naquela época. Eu falei, não, então eu não tenho, como que eu vou comprar uma carne que está desmatando a Amazônia, eu que sou cientista defendendo a Amazônia. Então eu parei de comer carne, melhorou muito a minha saúde. Então também a mudança de dieta, globalmente falando, ela é muito importante, tem que diminuir o consumo de carne, principalmente bovina. Mas você vê, por exemplo, a gente falou dos veículos elétricos e da carne, né? No caso, são dois casos que o custo é um pouquinho mais alto, né? Se você se você quiser, ao invés de comprar um carro que roda por combustível fóssil, comprar um por combustível elétrico, a tendência é diminuir a diferença, mas ainda existe uma diferença... Até 2025. A partir de 2025 vai ser mais barato, mas ainda é mais caro. A minha pergunta é essa, né? Hoje a gente vê muito o protocolo ESG, né, sendo adotado pelas empresas, mas sempre vai haver o embate entre um custo possível atual, com base em maior emissão de carbono, que é mais barato, e o custo com menos emissão de carbono, que é um pouco mais caro, né? A gente vive esse dilema ao mesmo tempo. Ou eu estou enganado? Não, a gente vive o dilema por curto tempo. Por exemplo, hoje, centrais de energia eólica, energia solar, fotovoltaica é mais barato que qualquer outra forma de energia. Até mesmo a energia hidrelétrica. Então, não há nem, por exemplo, quando você faz um cálculo, um ônibus que tem uma vida de 20 anos, elétrico, hoje, com o preço, custa mais de R$1 milhão um ônibus elétrico. 20 anos, com o preço da eletricidade, mesmo dobrando o preço da eletricidade, ele é mais barato do que um ônibus a diesel. Então, você tem que fazer um cálculo completo da vida. O carro elétrico ainda é mais caro porque a venda é muito pequena ainda. Quando o carro elétrico atingir o nível de venda do veículo a motor a combustão, o preço despenca. Ele não é intrinsecamente mais caro. É que ainda a produção é muito pequena. Então, isso é verdade para isso. Carne, na verdade, a carne mais produtiva ela é mais barata. É que esse mercado com certificado de origem ele ainda é um mercado muito pequenininho. Por isso o preço ainda está... Porque a carne, se você zerar o desmatamento, aumentar a produtividade da carne, colocar 2,7 cabeças de gado por hectare em vez de 1,3, você diminui o preço da carne. Você diminui o preço da carne. Porque a produtividade no Brasil é muito baixa. E você aumentando a produtividade, aumenta a lucratividade e diminui o preço da carne. Então, vamos dizer assim, ao longo do tempo, a eletrificação da frota totalmente mais barata. Já é eletricidade de solar e eólica mais barata e veículos também
de novo, em menos, os cálculos todos são até 2025, os preços equivalem. O que a Noruega fez? A Noruega deu um subsídio. Ela deu um subsídio. Ela falou: quem quiser comprar carro elétrico, eu pago a diferença do preço entre o elétrico e a combustão, e explodiu a compra de carros elétricos. A qualidade do ar já é mensurável, mesmo que esse projeto tem poucos anos, já começa a ser mensurável. A Suécia está investindo muito em ônibus elétrico, a Noruega também. Então, é um caminho sem volta, é isso que eu quis dizer. Você me perguntou. Hoje ainda é mais caro, mas é um caminho sem volta. Daqui a pouco, a economia dessas energias renováveis é muito mais barato, e também dos produtos, os produtos, por exemplo, como carne, também. Agora, falando sobre um tema que é a sua especialidade, que é a Amazônia, eu queria só iniciar ouvindo uma consideração sua sobre o impacto da Amazônia no clima global. Qual é esse impacto? E como você enxerga uma política de desenvolvimento sustentável para essa região? A Amazônia armazena aí algo como 120 bilhões de toneladas de carbono. Então, se a Amazônia desaparecer, nós lançamos uma quantidade tão grande de gás carbônico na atmosfera que equivale aí a eu diria aí uns 10 anos de emissões globais. E fica muito difícil atingir as metas do Acordo de Paris. E nós perdemos, quer dizer, isso é um efeito global de desmatar e perder a Amazônia. Eu tenho feito muita pesquisa mostrando que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno, que a gente chama savanização, virar um cerrado. O clima começa a mudar na Amazônia, começa a virar um cerrado e perde biodiversidade e perde muito carbono. Isso é um efeito global. A Amazônia tem outros efeitos locais. Se a gente perde a Amazônia, a temperatura na Amazônia aumenta muito, 2, 3 graus, além do aquecimento global. Isso é um efeito do desmatamento. Diminui muito a chuva. E também a Amazônia exporta vapor d'água. Ela recicla muita água, as árvores transpiram muito, e ela exporta vapor d'água. Por exemplo, 18% das chuvas, do vapor d'água que alimenta as chuvas da Bacia do Prata, vem da Amazônia, da Bacia do Paraná-Prata. E também toda essa chuva dos países andinos, lá, toda aquela chuva que um pouco cai como neve lá em cima, é um vapor d'água exportado da Amazônia. Então, se desaparece a floresta, desaparece essa reciclagem de água, a gramínea, a pastagem recicla muito menos, e você diminui também a chuva nessas outras regiões. Então, esses são impactos regionais, locais, regionais da Amazônia. Você também perderia a maior biodiversidade do planeta, teria a extinção de dezenas de milhares de espécies ou mais. Você aumentaria muito o risco de pandemias, porque a Amazônia é o lugar onde mais existem micro-organismos do mundo, bactérias, vírus, parasitas, etc. Precisa manter o equilíbrio ecológico para evitar um desses vírus migrar para o corpo humano e se tornar uma nova pandemia. Esses são, então, alguns dos impactos que eu posso sumarizar para você de perder a Amazônia. Então, nós precisamos realmente achar um modelo alternativo. E a grande pergunta, e hoje a ciência e a prática já está começando a responder, é: a floresta, com a sua imensa biodiversidade, a mais alta do mundo, não tem valor econômico? E a resposta é: a floresta tem valor econômico. E, de fato, os exemplos que nós temos de sistemas agroflorestais com açaí, castanha, cacau e vários outros produtos mostram que eles são muito mais rentáveis, produtivos, do que substituir a floresta por pecuária. Muito mais. Sistemas agroflorestais produzindo açaí, eles têm uma rentabilidade entre 5 e 10 vezes a da pecuária na Amazônia. Não menos de 5 vezes. Não menos de 5 vezes. Eles
toda essa enorme produção de açaí do Brasil hoje beneficia 300 mil pessoas que saíram da classe E hoje estão na classe D e muitos chegaram na classe C. Melhorou muito a qualidade de vida dessas populações e, portanto, isso é um dado real. É um dado real. Também vários outros produtos. E nós exploramos, de fato, hoje, que tem escala econômica grande, pouquíssimos produtos. Esses 3 que eu mencionei: açaí, cacau e castanha. Outros, até guaraná, que tem exploração, mas é um valor pequeno. E os inúmeros outros óleos, outros produtos, é uma escala pequena, econômica. Então, nós temos na Amazônia milhares de espécies com potencial econômico. E nós temos também os recursos genéticos, né? O maior potencial da biodiversidade é a informação genética ali, escondida ali, e aquilo, com a ciência moderna, com a biotecnologia moderna, é uma informação de enorme valor econômico. Então, esse é o potencial. O potencial que já se tornou realidade com açaí, castanha, cacau, em sistemas agroflorestais, e o enorme potencial desses centenas a milhares de outros produtos, inclusive os recursos genéticos. Então, o que a gente chama aqui uma bioeconomia de floresta em pé, ela tem um valor intrínseco muito maior do que substituição da floresta, muito maior. Então, o que nós temos que buscar? Por que então, se eu sou um empreendedor na Amazônia, por que o cara prefere fazer pecuária a fazer açaí, no caso? Porque quem chega na Amazônia é a comunidade de pecuaristas. É a cultura de pecuarista. A cultura do pecuarista é grandes propriedades. O pecuarista tem um elemento cultural de séculos aqui na América do Sul, de grandes propriedades. É uma cultura, né? A pessoa se sente muito valorizada quando ela tem 10 mil hectares. E então eles buscam, isso é uma cultura da indústria da pecuária. Eles buscam, porque essa é uma cultura que existe há centenas de anos no Brasil, ela é muito forte, ela é dominante, ela dominou todas as regiões do Brasil. E, portanto, quando se foi para a Amazônia, na década de 70, no governo militar, a ideia era levar a economia desejável pelos brasileiros, pelos outros brasileiros, que era a pecuária. E alguma outra agricultura, mas muito menos. E aí se desenvolveu, era tudo legal na década de 70, média de desmatamento 27 mil quilômetros quadrados por ano, centenas de milhares de pessoas mudaram para lá, foram doadas milhares e milhares de fazendas gigantescas para a pecuária. Não sei se você lembra, nos anos 90, aquela denúncia que o Vaticano era proprietário de uma gigantesca fazenda pecuária, que a Volkswagen era proprietária de uma gigantesca fazenda pecuária, começou um abaixo-assinado lá na Alemanha dos alemães, e a Volkswagen imediatamente vendeu as ações, o Vaticano vendeu as ações, quando começou a ter essa crítica sobre a destruição da Amazônia. Então, essa é um pouco a questão. Tem um excelente, belíssimo experimento de um sistema agroflorestal lá em Rondônia, fronteira com Acre, que chama RECA, e é muito interessante, porque ali não é de povos nativos, é uma mistura de populações tradicionais, mas a grande maioria dos membros da associação são descendentes dos colonizadores de Rondônia, principalmente do sul do Brasil. E eles, não na geração que veio lá nos anos 70, 80, os filhos e netos, eles começaram a ver que, puxa vida, a floresta tem muito mais valor, e eles mudaram. É a mesma coisa que aconteceu com os descendentes de japoneses que chegaram em Tomé Açu, no Pará, em 1928. Um governador do Grão-Pará daquela época traz esses japoneses para fazer uma colônia japonesa. Eles vêm inicialmente arroz, desmatava para arroz, porque eles comiam arroz. Depois eles começaram a plantar pimenta do reino, que se tornou um vetor econômico por muitas décadas. Aí, nos anos 80 e 90, um fungo atacou violentamente as plantações de pimenta do reino, acabou
E aí eles começaram a mudar para sistemas agroflorestais que eles aprenderam com as populações tradicionais, eles não trouxeram do Japão. Hoje, a cooperativa de Tomé Açu produz mais de 70 produtos. Inúmeras pessoas da cooperativa, praticamente todos da cooperativa estão atingindo a classe C. Muitos já chegaram na classe B, conseguem mandar os filhos para fazer a universidade, eles fazem, voltam. Então, quer dizer, a cooperativa de Tomé Açu, ela mostra o potencial. Mostra o potencial. Então, a gente já tem belos exemplos, vários exemplos. Mas, infelizmente, a partir dos anos 90, quando se criou os mecanismos legais para reduzir a destruição, o desmatamento destruidor, começou a formar também a indústria do crime. O crime organizado da grilagem de terra, o crime organizado do roubo de madeira, o crime organizado do garimpo ilegal. Esse crime organizado, em 30 anos, virou uma potência de crime. É uma espécie de um PCC amazônico. E eles são muito poderosos. Então, existe a indústria da grilagem. Então, o Brasil está ganhando com a grilagem? Não, o Brasil está perdendo. Mas aquela pessoa que grila a terra está ganhando. Grila, rouba a terra, vende para um pecuarista. O pecuarista depois fica esperando 10, 20 anos para a legalização. Aí o Congresso toda hora está buscando a legalização, porque os políticos locais conseguem votos dessa classe, oferecendo, olha, me vote em mim que eu vou lutar para legalizar o que era uma terra grilada. E é isso, essa virou um crime organizado, uma indústria muito forte, e que isso é o principal vetor do desmatamento. Quer dizer, o vetor do desmatamento é o crime, é o roubo de madeira, é a grilagem de terra, é também a destruição de áreas e propriedades privadas que o marco legal não permite. Na Amazônia, 80% tem que ficar reserva legal e área de proteção permanente. Então, também faz-se ali e destrói, desmata aquela área ilegalmente. Os estudos mostram que sempre acima de 90% do primeiro desmatamento é ilegal, é crime ambiental. E, lógico, muitos desses desmatamentos, décadas depois, através de mudanças do marco legal, eles são legalizados, como o Código Florestal fez em 2012, que legalizou a maioria dos desmatamentos legais até julho de 2008. Então, todos aqueles desmatamentos, desde a década de 90, 2000 até 2008, praticamente todos foram legalizados com o marco legal. Então, quem grilou, quem roubou, quem fez tudo aquilo, foi isento, ficou livre. Então, é um pouco essa a cultura da pecuária muito forte ainda no Brasil e portanto, não é uma tarefa trivial convencer um pecuarista que manter a floresta em pé com sistemas agroflorestais é muito mais lucrativo. Mas o potencial é esse e é esse o caminho que a Amazônia tem que seguir. Mas você mencionou de passagem os estudos que você vem fazendo sobre a savanização da Amazônia. Você comentou que estamos a ponto de, né? Em que lugar que a gente está nesse processo? Está muito próximo, né? Porque próximo mesmo? Muito próximo. Nós estamos aí se não zerarmos o desmatamento e restaurarmos a floresta, nós estamos no máximo aí na faixa de 20 anos. Passou 20 anos, a savanização fica irreversível. Por quê? Porque nós já estamos vendo isso. Isso não são cálculos teóricos com modelos matemáticos do clima da floresta. Esses cálculos com modelos matemáticos, o primeiro estudo que eu fiz é de 1990, 30 anos atrás. E ali alguém podia falar, não, essas são projeções baseadas nesses cálculos, com esses modelos climáticos, modelos computacionais do sistema climático, tudo. Mas a gente está vendo, nós estamos vendo. O que nós estamos vendo? O dado mais preocupante, a estação seca está ficando mais longa no sul da Amazônia. Ela já é 3, comparado com os anos 80, ela já é 3 semanas e nos lugares mais desmatados, 4 semanas mais longa. Então isso é muito preocupante, porque se passar de 4 meses, se chegar a 5 meses de estação seca, é o clima da savana. Aí a floresta não resiste, a floresta vira savana.
nós estamos vendo o aumento da mortalidade das árvores do clima úmido. Árvores típicas da Amazônia têm uma taxa de mortalidade maior agora do que, por exemplo, árvores que existem tanto no Cerrado quanto na Amazônia, que são mais resistentes à seca. Nós estamos vendo, inclusive, a savanização da fauna, nós estamos vendo um crescimento da população de animais que existem tanto na Amazônia quanto no Cerrado, são mais resistentes à seca. Nós estamos vendo no sul da Amazônia a reciclagem da água da floresta diminuindo, a floresta está perdendo a capacidade de reciclar água. E nós estamos vendo também a floresta perdendo a capacidade de absorver carbono. Tudo isso junto aponta diretamente para a savanização. E os nossos cálculos, um estudo que nós publicamos em 2016, indicaram que se não reduzirmos o desmatamento e reduzirmos o aquecimento global, na faixa aí 20 a 30 anos, nós passamos desse ponto, aí a tendência de savanização se torna irreversível. Para diminuir o risco, nós precisamos controlar o aquecimento global nos próximos 20, 30 anos, que é a meta do Acordo de Paris, e também controlar o desmatamento. E indicamos até um índice. Não devemos passar de 20% a 25% do desmatamento da Amazônia. Nós estamos com 17% de toda a floresta desmatada. Portanto, nós estamos muito próximos. Para chegar nesses 20% a 25% é qualquer coisa aí na faixa de 15 a 30 anos. Então, é essa a razão de nós estamos vendo a savanização se instalar, o início da savanização, e é por isso que eu disse que nós estamos muito próximos e para reduzir o risco, e não é eliminar o risco, não dá mais, infelizmente, para dizer, olha, sumiu o risco, vamos fazer isso. Não, é para reduzir o risco, nós teríamos que zerar o desmatamento rapidamente, certamente antes de 2030, e restaurar, né? Restaurar áreas, centenas de milhares de quilômetros quadrados. Nós já desmatamos 1 milhão de quilômetros quadrados na Amazônia toda, 800 mil quilômetros na Amazônia brasileira, mais de 3 vezes o tamanho do estado de São Paulo. E a Amazônia tem uma produtividade agrícola que é 1/4 a 1/5 da produtividade agrícola do estado de São Paulo, só para te dar uma comparação com pobre, com baixa produtividade da agricultura e a pecuária na Amazônia. Então, nós precisaríamos restaurar, zerar o desmatamento e restaurar talvez 200, 300 mil quilômetros quadrados nas áreas mais críticas, no sul da Amazônia, Rondônia, norte de Mato Grosso e sul do Pará. O INPE está em boas mãos? O que aconteceu? Assim, porque no ano passado rolou uma troca de direção e não sei, a gente sempre observa com apreensão essas mudanças, né? Então, eu queria ouvir o teu olhar sobre essa mudança. Só uma pequena... É bom você te mencionar aqui que eu não estou no INPE já há 4 anos, tá? Não, tudo bem. Mas você é Sim. Um mito no INPE. Então... eu moro em São José dos Campos e estou perto do INPE. Vou dizer assim, a minha avaliação de alguém que está fora do INPE, tá? Não é até porque as pessoas de dentro do INPE, poucas falam. Né? O pessoal lá tem um medo, morre de medo de falar para a imprensa, com medo de ser perseguido, ser demitido. Isso é um péssimo ambiente. Olha, eu posso dizer o seguinte: a demissão do ex-diretor Ricardo Galvão foi um ato autoritário absurdo, né? Isso aí é inaceitável em países democráticos, porque não existia absolutamente nenhum elemento que permitisse qualquer dano, prejuízo, ato imoral, ato ilegal, ato corrupto, que ele fez absolutamente nada. Quando ele começou a ver quando o INPE começou a ver várias medidas do governo federal que poderiam aumentar o desmatamento da Amazônia, a única coisa que o INPE fez foi levantar estudos com toda a parafernália que o INPE desenvolveu ao longo das décadas e mandava isso somente para o ministro da Ciência e Tecnologia, o chefe do diretor do INPE. Não revelou nada.
quem revelou o dado do desmatamento foram vocês da imprensa. Vocês é que entraram no site público do INPE, público, está público, continua público, chama Terra Brasilis, e olharam os dados do aumento do desmatamento em junho e julho do ano passado e saem manchetes na imprensa. Aí o presidente não gosta das manchetes, faz uma crítica ridícula ao ex-diretor do INPE, que é ligado a ONGs, um negócio de doidos, e aí o diretor respondeu do jeito que tinha que responder. O diretor respondeu de uma forma honesta, né? Aquilo é uma acusação infundada e nós tínhamos que nos preocupar com o que estava acontecendo na Amazônia. E aí o presidente demite, que é uma coisa de regime autoritário. Regime autoritário que faz isso. Mas, felizmente, quer dizer, isso eu contei a história da demissão. Foi colocado um diretor interino que não interferiu com a produção dos dados. Os dados continuaram a ser produzidos. E foi feito um processo de busca. O diretor demitido, Ricardo Galvão, venceria o cargo dele em outubro desse ano. E aí, 3 meses atrás, começaram um processo de busca e encontraram o que foi indicado e o ministro. A lista o comitê de busca escolhe 3, esses nomes nunca são revelados, apresenta esses 3 nomes para o ministro. Eu já fui membro do comitê de busca do INPE atrás, e aí o ministro escolhe. E o ministro escolheu um pesquisador do INPE. Então, há um certo otimismo de que o processo foi feito, entrou um pesquisador. Nesse período todo, os dados todos da Amazônia, os sistemas todos do INPE, o sistema de monitoramento das queimadas, do desmatamento, da degradação florestal, tudo isso continuou, não houve nenhuma interrupção, nenhuma proibição. Eu vou muito nesse site aí, sempre estou olhando os dados, e não houve também, tenho colegas no INPE, ainda sou orientador de 2 alunos de doutorado lá dentro do INPE. Então, assim, não houve nenhuma proibição da divulgação dos dados, e agora um diretor, que é um pesquisador que teve a sua carreira no INPE, e vamos torcer para que o INPE continue. Onde que eu vejo os riscos? Os riscos vêm numa outro nível, não é no nível de interferir dentro do INPE. Os riscos vêm numa enorme redução dos orçamentos do INPE e na delegação de responsabilidade para organismos militares desenvolverem sistemas de monitoramento espacial. Então, parece que o que ficou claro esse ano de 2020 é isso, quer dizer, o INPE continua funcionando, ninguém mais foi demitido, mas os recursos diminuíram muito, quer dizer, vai enforcar financeiramente o INPE, e também recursos para o Ministério da Defesa comprar um sensor satelitário que não é nem apropriado do ponto de vista técnico. E parece, então, que há uma política de transferir aos ministérios militares a responsabilidade. Qual que é o problema? O Ministério Militar, o Ministério da Defesa, Comando Aeronáutica, já tem há muitos anos o sistema de monitoramento da Amazônia, chama... CIVAM? O nome original é CIVAM, e Sistema de Vigilância, que atualmente chama SINDATA. Lá que funciona lá na Amazônia, tem vários lugares, tem vários funcionários contratados, vários militares que trabalham, mas a grande questão é a qualidade. O grande diferença, qual que é o grande diferença? O militar pode comprar o dado do satélite que o INPE recebe também, pode analisar os satélites gratuitos também. Os militares não têm uma equipe técnica como o INPE tem de engenharia, de fazer um satélite. O INPE faz satélite. Os militares não têm. Mas analisar os dados, os militares podem fazer. A grande diferencial é o quadro de pesquisadores. O INPE tem mais de
300 funcionários, mais de 150 doutores que trabalham exatamente nisso, na análise dos dados. Um histórico, um curso de pós-graduação em sensoramento remoto, que tem nota 7 da CAPES, a nota mais alta de um curso, forma aqui gente muito boa do Brasil inteiro, inclusive muitos desses militares que trabalham com essas áreas, fizeram mestrado, doutorado no INPE. Tem um corpo muito forte de pesquisadores, o mais forte da América Latina. Então, quer dizer, você enfraquecer orçamentariamente, financeiramente o INPE, você está dando um tiro no pé da ciência brasileira, está dando um tiro no pé da capacidade brasileira de sempre estar modernizando esses métodos, esses sistemas. O primeiro sistema de monitoramento de florestas tropicais do mundo foi desenvolvido no INPE, em 1988. Quer dizer, é uma enorme estupidez enfraquecer o INPE do ponto de vista financeiro e fortalecer somente esses grupos militares para fazer isso. Isso é uma falta de visão. De fato, eu só posso afirmar que isso é uma atitude anti-Brasil. Anti-Brasil. Perder um tesouro acadêmico, científico, tecnológico, que é o INPE, pela pressão orçamentária que está sendo feita, é péssimo para o Brasil. Qual é a dimensão dessa pressão orçamentária? Olha, se a gente vê o orçamento do INPE, compara o orçamento do INPE de 2013 com o orçamento de 2020, em 7 anos, esse orçamento já caiu. Não cito esses dados que eu não tenho de cabeça. Se você precisar, você vai atrás e você consegue. Mas, assim, de memória, eu acho que esse orçamento caiu 50%. Quer dizer, o orçamento do INPE hoje é menos de 50% do que foi em 2013, em termos reais. Portanto, as atividades do INPE estão muito diminuídas, a construção de novos satélites está super lenta, tudo ficou devagar, porque então, isso não começou agora, começou de fato em 2015, com a recessão. Com a recessão no Brasil, menos dinheiro no governo federal, começou a cair, mas aí a queda continuou acentuada, muito acentuada em 2019 e 2020, e principalmente agora com essa questão toda, quando diminui o orçamento do INPE e aumenta o orçamento da defesa para atuar nessas áreas. Para finalizando aqui, professor, você teria algum recado para mandar para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Olha, eu acho que o ministro do Meio Ambiente, eu até tive no apartamento dele em São Paulo, que ele me convidou para discutir um pouco aquela época lá, do ano passado, final do ano. Eu fui lá apresentar esses projetos que eu chamo Amazônia 4.0, de um novo desenvolvimento para a Amazônia, e discutir um pouco os dados de satélite. Não teve nenhum efeito prático a minha ida lá, mas eu vi ele com as fotos dos filhos, né? Ele tem filhos, e então eu acho o seguinte: se ele quiser um dia honrar os filhos e que os filhos não tenham vergonha do pai, que ele peça para sair, porque o Ministério do Meio Ambiente foi criado, o antecessor do Ministério, em 1973 por governo militar. O primeiro secretário do Meio Ambiente, equivalente a ministro, grande professor da USP, Paulo Nogueira Neto, um grande biólogo. Nunca houve ministros do Meio Ambiente de 1973 até 1º de janeiro de 2019 que não fossem pessoas ligadas ao meio ambiente. Políticos, cientistas, professor Goldenberg, ex-reitor da USP, embaixador Recupero, políticos, Marina Silva, Zequinha Sarney, Edson Duarte, que foi o último no final do governo. Então, mesmo governos de todas as ideologias, de militares de direita, depois centro-esquerda, esquerda, que seja, sempre os ministros foram pessoas ligadas ao movimento ambientalista, pessoas ligadas ao assunto. É a primeira vez desde 1973 que põe um ministro que não entende nada de meio ambiente, não é ligado à área de meio ambiente, nunca foi. Ele é um ruralista.
Então, os filhos certamente vão se envergonhar do pai daqui a alguns anos, quando forem adolescentes e adultos, o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil, que nem devia ser chamado ministro do meio ambiente, porque não é ministro do meio ambiente.